Você que é mãe de primeira viagem, tem muitas dúvidas. Será que tá na hora do meu filho andar? Será que tá na hora do meu filho engatinhar? Será que tá na hora do meu filho pegar um objeto com a mão? Eu vou começar pra vocês hoje uma série de vídeos que vai sair toda semana relacionado ao desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança. Então fique aqui comigo no vídeo de hoje que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. E hoje vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou trazer pra vocês sobre o desenvolvimento infantil. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vou explicar em detalhes sobre o desenvolvimento da criança. No vídeo de hoje, especificamente, eu vou falar de 0 a 4 meses de vida. O que um bebê deve fazer em determinadas posturas para vocês ficarem atentas ao desenvolvimento da criança de vocês, tá bom? Estou fazendo essa série de vídeo com muito carinho e espero muito que vocês gostem. Vim toda caracterizada, com a blusinha toda estampadinha, já para entrar no clima. Gente, pra quem não sabe, né, eu sou fisioterapeuta, atendo algumas crianças. Eu percebi que muita gente não sabe sobre quando meu filho deve engatinhar, quando eu devo colocar meu filho pra sentar. Ele ainda não tá andando, será que ele já deve estar andando? Muitas dúvidas relacionadas a isso. Cada criança tem seu tempo, porém, quando ultrapassa, né, aí agora tudo que é demais sobra, então a gente deve investigar. O que eu tô trazendo pra vocês aqui é, em média, o tempo que um bebê deve sentar, um tempo que o bebê deve fazer isso, fazer aquilo. Vocês devem levar em consideração tudo que eu vou falar, mas cada criança tem o seu tempo, como eu já disse, mas vocês têm que ficar com as anteninhas ligadas caso a criança demonstre ter algum tipo de atraso no desenvolvimento, que aí agora você tem que procurar um pediatra ou um médico, tá bom? De 0 a 1 mês, o que uma criança deve fazer de supino? Eu vou falar até as posturas para vocês entenderem, tá? O que é supino? Supino é de boca pra cima, que quando a gente coloca a criança de boca pra cima, de 0 a 1 mês, o que uma criança deve fazer de boca pra cima? Então, quando a gente pega um bebezinho de 0 a 1 mês e coloca ele deitado, o que acontece? Ele vai ficar todo dobradinho. Então, quando a gente coloca o bebezinho de boca pra cima, o que o bebezinho faz? Ele vai abrir os bracinhos, dobrar os cotovelinhos e fechar as mãozinhas. Os joelhinhos da criança, né, de 0 a 1 mês também ficam mais dobradinhos. E o que acontece? As perninhas mexem mais que as mãozinhas. Então as perninhas ficam o tempo todo mexendo e os bracinhos não mexem tanto. E isso é uma postura de boca pra cima de uma criança de 0 a 1 mês. Quando a gente coloca essa criança de boca pra baixo, o que ela deve apresentar na postura? De 0 a 1 mês, quando a gente coloca ela de boca pra baixo, ela não consegue ficar em pezinha com o pescocinho durinho, não. O que ela consegue é só rodar o pescocinho de um lado para o outro, não consegue erguer o pescocinho, e ela consegue levantar o rostinho da cama, mas ela não consegue erguer o pescoço todo, só levantar um pouquinho a cabecinha, a face da cama. Ela continua ainda naquela posturinha, bracinho mais dobradinho, mãozinhas fechadinhas, perninhas mais fechadinhas e inquieta, que as perninhas é mais mexeroca que as mãos. Quando a gente coloca a criança de 0 a 1 mês na posição sentada, a cabecinha vai cair para trás e o que acontece? A criança ainda não tem o controle de tronco. Então quando a gente coloca a criança sentada, né, lógico que ela não vai conseguir sentar sozinha de 0 a 1 mês, então a mãe vai pegar e colocar ela sentadinha. Quando colocar ela sentadinha, a cabecinha vai cair para trás e o corpinho vai fazer o quê? Uma posição psifótica. Então a criancinha vai ficar assim, bem molinha, porque o corpinho ainda está criando o controle, ainda não tem um controle adequado. Por exemplo, nessa idade é normal que a criança fique mais molinha mesmo, mas vai chegar em determinado tempo que ela precisa ter o controle de tronco. Se, por exemplo, com tantos meses ela ainda não tem controle de tronco e você está estimulando, você está colocando em casa ele sentado e tudo e não está conseguindo, então é de relatar para um pediatra que deve investigar alguns problemas. Por isso que eu trouxe para vocês tudo detalhadinho, para vocês entenderem certinho o que em cada fase a criança deve acontecer. E também pode ser o contrário, né? Às vezes a criança não tá nem na idade de sentar, a mãe coloca a criança para sentar, e aí fala, minha criança não fica sentada, mas você vai ver na idade cronológica, não tá no tempo de sentar ainda, né? Então a criança tá molinha mesmo, é normal.
De 0 a 1 mês mesmo, é normal a criança cair um pescocinho para trás e permanecer numa postura mais cifótica, mais encurvadinha assim, porque o corpo ainda não tem controle. Quando a gente pega esse bebê de 0 a 1 mês e coloca ele em pé, fica as pontinhas do pé na cama, e não tem um apoio todinho do pé, que é quando ele coloca essa pontinha do pé na cama, uma reação chamada reação de apoio positivo, um reflexo da criança. Então a pontinha do pé apoia na cama e ela vai mostrar pra vocês agora um reflexo de marcha, como se ela quisesse andar. Então ela vai apresentar movimentos alternados da marcha. Então quando a gente pega o bebezinho, segura pelo bracinho e vai, olha, ele tá andando, você segurando, né? Aquilo ali nada mais é do que um reflexo de marcha, o que é muito bom, tá? Então a criança, você vai ainda brincar, né? Falar com o pai, olha, ele já tá andando, ela já tá andando. Na verdade ali é um reflexo de marcha que a criança tem no primeiro mês de vida. Em relação aos órgãos de sentido, ela sente o cheiro, reage a algum som, apresentar movimento com os olhinhos, né? Você vai brincar com ela, ela vai apresentar movimentos com os olhinhos e ela vai se comunicar como? Através do choro. Tá com fome, vai chorar. Tá cagada, vai chorar. Tá com cólica, vai cagar. Vai cagar, não vai chorar. Então a criança ela vai se comunicar, era um mês com choro. Agora eu vou falar pra vocês sobre os 2 meses de vida de um bebê. Vou falar novamente nas mesmas posturas pra vocês entenderem, tá? Quando a gente coloca a criança novamente de boca pra cima com 2 meses, o que a criança deve fazer? Boca pra cima e deitadinha assim, a barriga pra cima, tá? Quando a gente deita a criancinha assim, essa partezinha aqui, ó, no travesseirinho na cama. A postura, ela permanece do primeiro mês, tá? Com o bracinho dobradinho, abertinho e as mãozinhas fechadinhas. As perninhas também um pouquinho mais dobradinha, permanece a mesma postura do primeiro mês. No entanto, com 2 meses, a criança que ela começa a descobrir as mãozinhas. Já coloca na boca? Não, ainda não. Mas ela já começa a observar a mãozinha e manter no seu campo visual. Ela vai seguindo a mãozinha com os olhinhos, que aí a gente já começa a ganhar a coordenação olho e mão da criança. Ela já não leva na boca ainda, com 2 meses ela não leva a mão na boca, mas ela descobre a mãozinha e vai tentando, quando essa mãozinha vai pra cá, ela vai seguindo, vai ganhando essa coordenação olho e mão. Com 2 meses, se você colocar um objeto na mãozinha dela, ela vai tentar segurar, embora ela não consiga, mas ela vai tentar segurar o objeto sim, porém a mãozinha ainda continua fechadinha, tá? Outra coisa também, quando a criança nasce, ela nasce com alguns reflexos, tá? Por exemplo, se você colocar a sua mão aqui, ela vai segurar, é um reflexo palmar. Se você fazer coceguinha embaixo do pé da criança, ela vai estender o primeiro dedão e dobrar os outros, também um reflexo plantar. Tudo isso que a criança tem, gente, é muito bom. São reflexos que envolvem essa questão neurológica, tá? Algumas crianças que têm problemas neurológicos não têm alguns reflexos. E lembrando também que esses reflexos, eles surgem em determinada idade da criança e ela desaparece também. Alguns reflexos permanecem até a idade adulta e outros não, tá? Mas eu não quero entrar em detalhe nisso agora com vocês, falando sobre reflexo. O foco aqui é só o desenvolvimento mesmo. Se a gente coloca essa criança de boca pra baixo, com 2 meses, o que ela deve fazer? Então ela vai levantar a cabecinha e tentar manter na posição. Então ela já consegue levantar o pescocinho um pouco mais, não só o rostinho, como no primeiro mês. Ela tenta levantar a cabeça toda e tenta manter um pouco mais dessa cabecinha levantada. Ela vai tentar olhar em volta para explorar o ambiente que ela tá, de boca para baixo, tá? Então ela já tem um pouco mais de força para levantar a cabeça toda, não só a face, como é no primeiro mês. Se a gente coloca essa criança sentada, ela vai tentar melhorar o equilíbrio do pescoço. Como no primeiro mês ela joga para trás, no segundo ela já tenta um pouco mais manter o pescocinho, embora ainda não tenha esse controle completo, mas é um pouco mais do que no primeiro mês. E ela ainda mantém essa postura cifótica, o corpinho ainda tá molinho, ela não consegue sustentar o tronco. Se a gente pega essa criança e coloca ela em pé, o que ela vai fazer com 2 meses? Você já não vai ver mais o reflexo de marcha, tá? Que é quando um passinho, uma perninha vai na frente e a outra atrás, já não tem, a menos que você pegue a criança e vai entortando ela, mas o reflexo de marcha desaparece. E o reflexo também do apoio positivo, que é quando coloca as pontinhas do pé, também desaparece com 2 meses.
falar pra vocês sobre o terceiro mês de vida do bebê. Ela tem uma maior coordenação de olho e mão. Então ela consegue acompanhar melhor a mãozinha do que no segundo mês. Ela vai seguir objetos movendo a cabeça. Então se você pega, por exemplo, algum objeto que faz barulho e aí você vai na direção do olhinho, né, na linha do olhinho da criança, e você vai para um lado e para o outro, ela vai acompanhar o objeto. Com 3 meses a criança vai começar a balbuciar, né, começar a tentar falar algumas palavrinhas. Ela vai manter a cabeça, a gente coloca ela de boca para cima, na linha mediana, porque no primeiro e no segundo mês tende a rodar mais para um lado do que para o outro. No terceiro mês ela já consegue manter a cabecinha mais na linha média, você consegue firmar um pouquinho mais a cabeça, deitadinha, de boca pra cima. Quando a gente coloca ela de bruços, né, de boca pra baixo, como que ela deve ficar? Com 3 meses, gente, ela já consegue manter a cabeça e o tronco erguidos pelo antebraço. Então a criança ela já tem aquele controle pra sustentar o tronco e a cabecinha aqui, ó. Então você estimula ela vai ficar assim, pelo bracinho, sustentando pelo braço. Os joelhinhos ficam dobradinhos e as perninhas um pouquinho mais abertas, quando a gente coloca a criança de boca pra baixo com 3 meses. Mas ela já ganha esse controle de tronco e de cervical. Pelo bracinho ela consegue sustentar. Quando a gente coloca essa criança sentada com 3 meses, o que ela deve fazer? Ela vai melhorar o controle da cervical, então a criança ela firma mais o pescoço, bem mais do que no segundo, do que no primeiro mês, e ela mantém uma postura mais encurvadinha. Então a criança ela ainda não tem um controle de tronco, somente de cervical. Se colocar ela em pé com 3 meses, ela consegue sustentar parte do corpinho nas perninhas já. Então agora nós vamos pro 4º mês de vida dessa criança, que é o último mês que eu vou falar pra vocês nesse vídeo. 4 meses de vida, gente, ela já vai reconhecer a mãe. Então quando a mãe passa, ela já dá aquela, né, já percebe que é a mãe. Ela sorri alto, é aquelas gargalhadas gostosas que a criança dá. Ela procura saber a origem do som. Então se a criança tá aqui e você faz algum barulho, ela já vai tentar procurar onde que tá acontecendo o barulho. Quando você dá algum objeto que tá no alcance dela, ela vai tentar segurar esse objeto, ou até mesmo do ladinho dela, ela vai tentar apanhar um objeto quando tá próximo a ela, tá? Ela vai tentar apanhar e segurar o objeto. Ela vai ter essa forcinha pra conseguir segurar algum brinquedo que você dê pra ela. E com 4 meses, ela descobre a mão, não só pro campo visual. Já é a hora de levar a mão e os dedinhos na boca. Então ela já descobriu e já vai levando na boca. Gente, eu vejo muitas pessoas falando, não pode levar o dedo na boca e tudo. Só que criança, é um processo do desenvolvimento da criança, levar as mãos e os pezinhos na boca, é do desenvolvimento dela. Então ela vai levar mesmo, porque faz parte desse desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Com 3 meses, ela segue, né, a mãozinha, e com 4 meses ela já leva na boca a mãozinha, que é a coordenação que ela vem adquirindo. E aí com 4 meses ela começa a esboçar o movimento de rolar. Ela não consegue rolar ainda, mas ela já dá aquele meio que impulso querendo rolar com 4 meses. Quando a gente coloca a criança de boca para baixo, ela vai manter o corpo e o tronco estendidos pelo antebraço, igual no 3º mês, tá? E aí ela já vai conseguir esticar uma mãozinha. Então quando você brincar com ela, uma mão ela vai ficar apoiada pelo antebraço e a outra ela já vai conseguir esticar, tentando alcançar melhor você. Então ela já não fica mais estendida, o tronco e o pescoço, somente pelo antebraço. Ela consegue esticar a pelo menos um bracinho todo pra levantar mais o pescocinho e o tronco. E ela começa a fazer movimentos de nadar com as perninhas, como se estivesse nadando com as perninhas, aquelas perninhas mexirocas que não param quieto. É como se fosse um movimento de nadar mesmo que as crianças fazem com a boca deitada de boca para baixo. A gente coloca ela sentada, ela mantém bem a cabeça, então ela vai ficar com a cabecinha bem firme, mas ela vai manter ainda o tronco baixo, tá? A postura assim forte. O corpinho ainda vai estar mole, mas a cabeça fica. E quando a gente coloca essa criança em pé, ela já vai começar a organizar o tônus muscular dela. Então as perninhas já vão ficar mais enrijecidas para ficar em pezinho. Quando a gente coloca ela em pé com 4 meses, com apoio, ela vai ficar mais firme. Você vai ter a sensação que ela tá mais firme em pé com 4 meses. Lógico que você não vai deixar ela sozinha ainda, porque ainda não tá nessa fase. Mas você percebe que as perninhas ficam mais esticadinhas, que o pezinho apoia melhor o chão, e se você dá um suporte, ela mantém um controle maior em pé
com 4 meses. Então, eu falei pra vocês aí de 0 a 4 meses, o que uma criança deve fazer de 0 a 4 meses. Nesse primeiro vídeo eu falei pra vocês, na posição de boca pra cima, né, que é supino, na posição de boca pra baixo, que é prono, na posição sentada e na posição em pé, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar os meses seguintes pra vocês. Então, já se inscreve no canal, já deixa seu like pra vocês não perderem essa sequência de vídeo, que é muito legal. Não quis gravar tudo em um vídeo só, porque eu quis realmente fazer bem detalhado pra vocês entenderem tudo certinho e não restar dúvida. E caso ainda tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder pra vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!